Senhoras e senhores, o que está acontecendo com o Brasil? Quando até a Folha de São Paulo, um dos jornais mais influentes e também um dos mais antigos do país, resolve dizer sem rodeios que o Supremo Tribunal Federal virou uma piada, é porque chegamos ao ponto em que o senso comum ultrapassou o limite da paciência. E não é uma piada qualquer, não. A Folha chamou de piada de mau gosto. E convenhamos, quando o próprio jornal, que sempre teve um cuidado extremo com o tom institucional, decide usar esse tipo de expressão, é sinal de que o respeito e a credibilidade da mais alta corte do país estão em colapso. Mas o que exatamente aconteceu? Tudo começou com uma cena inusitada, uma festa junina, o senador Sérgio Moro brincando com amigos e uma piada que em qualquer país normal seria recebida com um sorriso. Mas aqui não. Aqui, o riso se tornou um ato perigoso. O Supremo decidiu transformar uma brincadeira em processo criminal. E no meio disso, a Folha de São Paulo resolveu dizer o que muitos brasileiros, de direita, de esquerda e de centro, já vinham pensando em silêncio. O STF virou uma caricatura de si mesmo. Antes de mergulhar nesse escândalo que mistura política, humor e censura, eu preciso falar com você que está assistindo agora. Se você acredita que o debate público precisa ser livre, justo e com espaço para opiniões diferentes, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Aqui, a gente fala o que os outros têm medo de dizer. E quero saber sua opinião. Escreva nos comentários a palavra piada. Só isso, para mostrar que você está acompanhando esse debate sobre o rumo da nossa justiça. Agora, vamos entender o tamanho dessa história. A reportagem da Folha, assinada pela jornalista Lígia Maria, não poupou palavras. Ela disse com todas as letras que o Supremo está ignorando a própria jurisprudência, que deveria afastar qualquer intenção criminal quando há animus jocandi, ou seja, intenção de brincar, de fazer rir. E ela foi além, afirmou que o Supremo está invadindo o espaço do Congresso Nacional e tentando regular a liberdade de expressão nas redes sociais, um poder que, convenhamos, não lhe foi dado pela Constituição. Mas o que chamou atenção mesmo foi o tom. A Folha não foi protocolar, não usou juridiquês, não dourou a pílula. Ela disse simplesmente: o STF virou uma piada, e uma piada sem graça. E essa frase ecoou como um trovão em Brasília. Agora, pense comigo. Quando até um dos maiores veículos de comunicação, historicamente alinhado com a institucionalidade e com o discurso da moderação, resolve perder a paciência, é porque algo realmente se quebrou. E o mais simbólico é que tudo isso começou com uma piada de festa junina. Sérgio Moro estava num evento, em clima de descontração, e fez um comentário sobre comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Uma ironia sobre as decisões do ministro, conhecidas por concederem liberdade a investigados da Lava Jato. Uma brincadeira antiga, diga-se de passagem. Tão antiga que até o grupo Porta dos Fundos, lá em 2018, já tinha feito algo parecido. Mas, naquele tempo, ninguém foi processado. Ninguém virou réu. Ninguém teve a liberdade de expressão colocada em xeque. Hoje, no entanto, as palavras parecem pesar mais do que as ações. Um senador da República vira réu por uma piada. E a mais alta corte do país dedica tempo, estrutura e autoridade constitucional para julgar uma piada de festa junina. Enquanto isso, o país enfrenta uma inflação teimosa, um desemprego que volta a crescer e um sistema político cada vez mais desacreditado. Mas a prioridade, aparentemente, é proteger o ego de ministros togados. E é aqui que o texto da Folha acerta em cheio, porque ele denuncia, de forma elegante e precisa, o que muitos juristas já vêm dizendo há tempos. O Supremo parece mais interessado em punir desafetos do que em garantir justiça. A autora chega a chamar o tribunal de Supremo Tribunal da Vingança, numa crítica direta à forma como a corte tem se comportado diante de políticos e figuras públicas que ousam discordar. É um retrato amargo de um país onde o poder judiciário deixou de ser o guardião da Constituição para se tornar o protagonista de todos os debates políticos. E quando o juiz quer ser protagonista, o palco vira tribunal, e a sociedade vira ré. E o mais curioso é que essa crítica não vem apenas da direita, como muitos poderiam supor. Setores da esquerda também têm se incomodado com o avanço do poder do Supremo sobre o Legislativo e o Executivo. Afinal, se uma corte pode decidir o que é ou não aceitável no discurso político,
Quem garante que amanhã ela não calará também as vozes progressistas? Esse é o ponto mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais fascinante dessa discussão. Porque o que está em jogo aqui não é Sérgio Moro, nem Gilmar Mendes, nem a Folha de São Paulo. O que está em jogo é o limite entre crítica e censura, entre liberdade e controle, entre Estado e indivíduo. E quando a Folha chama o STF de piada sem graça, ela não está zombando. Está fazendo uma denúncia. Está dizendo: chegou a hora de a Suprema Corte olhar para si mesma e perceber o ridículo a que se expôs. Mas a questão não para por aí. A jornalista lembra que a jurisprudência brasileira não considera crime de calúnia quando a intenção é brincar, ironizar ou fazer humor. Ou seja, não havia dolo, não havia intenção criminosa. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu isso várias vezes. Mas, de alguma forma, o Supremo preferiu ignorar seus próprios precedentes, algo que, juridicamente, é gravíssimo. E o mais irônico é que essa decisão vem de uma corte que, nos últimos anos, se colocou como defensora da liberdade de expressão. Foi o mesmo Supremo que disse, em julgamentos passados, que a crítica jornalística e política é essencial para a democracia. Mas agora parece querer definir o que é crítica legítima e o que é ofensa. E essa linha é tão tênue que, se continuar sendo puxada, pode se romper a qualquer momento. A própria Folha alerta: esse tipo de decisão abre precedente para que qualquer cidadão, seja político, jornalista ou simples usuário de rede social, possa ser criminalizado por expressar opinião, humor ou ironia. E isso é extremamente preocupante, porque mata o debate e transforma o medo em autocensura. E quando as pessoas param de falar, a democracia para de respirar. Mas vamos além. O texto da Folha cita casos emblemáticos, como o inquérito das fake news, o julgamento do Marco Civil da Internet e outras decisões que ampliaram o poder da Corte sobre a comunicação digital. Tudo isso, somado, cria um clima de vigilância. Um clima em que qualquer palavra pode ser interpretada como crime, dependendo de quem a ouve e de quem a julga. E nesse ambiente tenso, polarizado e frágil, ver um grande jornal se levantar e dizer basta é no mínimo um sinal de que algo está mudando. Talvez a imprensa finalmente esteja percebendo que defender instituições não significa blindá-las da crítica, porque instituição que não aceita crítica não é democrática, é autoritária. E o Supremo, goste-se ou não, precisa voltar a ouvir o povo. Precisa entender que sua legitimidade vem da confiança pública e não da imposição. Agora eu quero saber o que você pensa. Você acha que a Folha exagerou? Ou será que, pela primeira vez em muito tempo, alguém dentro da grande imprensa teve coragem de dizer o que muitos brasileiros já sentiam? Deixe sua opinião nos comentários. Mas antes, escreva a palavra piada, só essa palavra, para mostrar que você acredita que o humor e a crítica não podem ser crimes num país livre. Porque o que está em jogo aqui não é a honra de um ministro, mas o direito de um povo de rir, de criticar, de pensar. E quando isso é colocado em risco, não importa de que lado político você está. O problema é de todos. O episódio entre Moro e o Supremo pode até parecer pequeno, mas ele representa um divisor de águas. Porque se um senador pode virar réu por causa de uma piada, qualquer cidadão também pode. E aí o medo cala mais alto que a razão. E a democracia deixa de ser um espaço de debate para virar um campo minado. E a Folha, nesse caso, fez aquilo que o jornalismo deveria sempre fazer: confrontar o poder. Não importa se o poder está no Planalto, no Congresso ou no Supremo. Poder que não é confrontado se torna tirania. E é justamente por isso que essa manchete da Folha repercutiu tanto, porque ela simboliza uma espécie de chega coletivo, uma exaustão institucional. A verdade é que o Brasil vive um momento de cansaço. Cansaço com os escândalos, com os excessos, com a sensação de que a lei não é mais igual para todos. E o riso, esse riso que deveria ser o último refúgio da liberdade, agora parece proibido. Mas talvez, ao chamar o Supremo de piada sem graça, a Folha tenha conseguido justamente o que o país precisava: fazer o Brasil rir de novo, nem que seja da própria tragédia política. Então, se você acredita que riso e crítica são parte da liberdade, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal agora. Aqui, você vai continuar vendo análises sem medo de tocar nas feridas do poder, de qualquer poder. E lembre-se,
O debate não é de direita nem de esquerda. O debate é sobre liberdade. E liberdade, quando começa a desaparecer, não volta facilmente.